E agora nós vamos iniciar uma live onde nós vamos falar a respeito dos dons do Espírito Santo. É importante nós entendermos que dons é diferente de carisma. Às vezes as pessoas confundem um pouco dom e carisma. Vamos entender de maneira bem simples a diferença entre uma realidade e a outra realidade. Os dons, eles são para a santificação pessoal. E o carisma, ele é para a santificação da comunidade. Então, os dons, os 7 dons do Espírito Santo, é a ferramenta que o Espírito nos dá para cuidar da nossa própria santificação. Os carismas é a ferramenta que o Espírito nos dá para ajudar a cuidar das nossas comunidades. Então, é por isso que os dons, nós temos conselho, ciência, entendimento, sabedoria. E quando nós vamos falar de carismas, nós temos o carisma da pregação, o carisma de cura, carisma de libertação. Ou seja, eles estão a serviço da comunidade. Basicamente, é essa leitura que nós fazemos. Então, nós vamos fazer, basicamente, esta live, provavelmente até a próxima, falando de dons. E aí depois nós fazemos mais uma falando sobre os carismas, como eles são utilizados e como nós podemos utilizar em favor das nossas comunidades. Então vamos começar com dons, né? Falando basicamente do primeiro dom, que é o dom do conselho. Dom do conselho, ou seja, o Espírito Santo vem em nosso favor, atua em nós e nos ajuda a ter conhecimento, a fazer as coisas com segurança. Então, quando a gente vai fazer algo, a gente pede um sinal para Deus. Senhor, com esse dom de conselho, me ajuda a entender as necessidades que eu vou enfrentar, as coisas que a vida vai me oferecer. Dá-me essa condição. Podemos olhar para os evangelhos. Maria era chamada a mãe do bom conselho. Por quê? Porque era aquela que se colocava à disposição para poder ajudar, orientar e colocar-se a favor das pessoas. Já nesse caso, o dom ele está dirigido para nós, para nos aconselhar, para dar para nós um estado de consciência. Perceba com você quantas vezes você está diante de uma decisão importante, de algo que vai acontecer de importante na sua vida, e você sai pedindo conselho para amigos, você pede conselho para irmãos, você pede conselho para a família, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa, ela disse assim para mim: amanhã eu vou ver uma casa nova para comprar, mas eu vou levar a minha mãe e vou levar a minha irmã, né, para que elas possam me aconselhar. E eu estava fazendo um processo de coach, né? Não era um processo de atendimento cristão. Fiquei pensando assim comigo: oh, que vontade que dá de dizer para ela, e você não vai levar o Espírito Santo junto com você, para que ele possa te ajudar nesses conselhos? Então esse é o papel, né, desse dom do Espírito na nossa vida. Agora, aonde é que nós falhamos? Nós falhamos porque nós esquecemos de pedir a Deus essa ajuda e de pedir a Deus esse conselho. Então nós vamos em frente e começamos a fazer coisas, realizar coisas, e depois que nós realizamos, a gente olha para trás e diz assim: puxa, se eu tivesse pedido a Deus um conselho, talvez teria sido diferente. Mas o desafio que nós temos neste momento é, antes de fazermos as coisas, essa ferramenta está em nós. É um presente que Deus deu para cada um de nós. Né? O dom é um presente. Então é um presente que está em nós de aconselhar, de dar para nós conhecimento e condição de fazer as coisas de uma maneira de acordo com a vontade do próprio Deus e de vontade com o nosso Criador. Então, quando for fazer algo, quando for realizar algo, não peça o conselho depois que já está feito. Peça antes. Espírito Santo, o seu dom de aconselhamento que está em mim, que habita em mim, que faz parte da minha vida, me ajuda a entender aquilo que Deus quer de mim, qual o projeto que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer realizar na minha vida. Então, em tudo que vamos fazer, peça a Deus o conselho. Pede para Ele te orientar nisso.
Quando vou trocar um carro, eu peço a Deus, me dá um conselho, Senhor. Esse é o melhor? É esse o que vai dar certo para a minha vida? Quero estudar algo novo, quero fazer um curso novo. Me dá um conselho, Espírito Santo. Este é o caminho? É isso que eu devo realizar? Então, não vamos usar as ferramentas que Deus nos dá para situações de última hora, para o último momento. Vamos usar as ferramentas que Deus nos dá no momento exato, ou seja, antes de entrarmos em ação, para podermos realizar alguma coisa. Então, assim nós estaríamos usando as ferramentas que Deus deu. Olha, Jesus foi, vou ao Pai, vou pedir ao Pai que envie o Paráclito, e o Paráclito fique eternamente convosco. Mas vai mandar o Paráclito para quê? Só para ficar aqui passeando na Terra? Não. Ele mandou o Paráclito para poder estar em nós, colocar esses dons dentro de nós, que vai nos ajudar no processo da nossa salvação, e não só da nossa salvação, mas de nos ajudarmos a vivermos de maneira equilibrada, de maneira sensata, ou seja, vai nos ajudar a vivermos bem durante o período que nós estamos vivendo aqui. Esse tempo se acaba. Então essa é a ferramenta que ele deu para a gente poder ter essa vida e vida em plenitude. Então vamos agora para o segundo dom, dom da ciência. Ele nos faz conhecer as coisas criadas em relação ao Criador. Quando você olha para alguma coisa e admira e diz assim, coisa maravilhosa, aqui tem as mãos de Deus, é o dom da ciência. É o dom da ciência do Espírito de Deus em nós, ajudando você a olhar para a realidade criada e perceber que Deus está presente. Quando você para, eu quando saio para viajar, gosto muito de parar na beira da estrada, em algum lugar alto, alguma montanha, olhar e contemplar e falar, puxa, isso aqui é coisa de Deus, é Deus que criou, né? Que coisa maravilhosa, todo esse plano de Deus. Isso é a ciência. Agora eu me pergunto às vezes, como que nós estamos hoje em relação ao dom de ciência? Como é que estão os nossos governantes? Será que eles estão usando o dom de ciência? Será que eles sabem que existe o dom de ciência? Os empresários estão usando o dom de ciência? Eles estão olhando para aquilo que eles produzem, o efeito que eles provocam na realidade ao seu entorno, né, na realidade da natureza? Isso é dom de ciência. Os agricultores estão olhando para isso e utilizando desses recursos com uma sabedoria, com algo diferente, utilizando de uma ciência. Então a ciência nada mais é do que acolher e oferecer a Deus. E é o Espírito que provoca isso em nós. É Ele que desperta em nós este olhar, esse vislumbre diferente para essa realidade. Quantas pessoas você vê que não conseguem perceber Deus em absolutamente nada? Não entende que Deus está ali. Não veem que Deus está presente, que Ele está fazendo algo. Eu acho que um dos momentos mais difíceis das nossas vidas é utilizar-se do dom de ciência no momento em que nós estamos sofrendo. Porque nós normalmente não conseguimos entender ou perceber que o sofrimento também é uma sabedoria divina em nós, nos ajudando a perceber que a vida é maior do que aquilo que nós imaginamos ou daquilo que nós sonhamos. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu estou provando você agora, provando você como ouro, para que você possa entender a real dimensão da vida. E eu sei que se eu não fizer isso com você, você não aprende, você não cresce, você não vai além, você não vai adiante. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo, me dá ciência, me dá sabedoria, eu preciso entender isso. Eu não consigo entender algumas realidades. Eu não consigo entender como que você está realizando isso. Provavelmente o dom de ciência não tem sido muito utilizado na pandemia, né? O que significa essa pandemia para nós? Quando eu olho para ela, eu falo, Espírito Santo, me dá o dom de ciência para olhar para isso tudo que está acontecendo, para ver como tudo isso está acontecendo. Me dá essa condição de olhar para isso. Porque só com o teu olhar, com o olhar do teu espírito, eu posso conseguir isso. Então é por isso
que nós temos que pedir a renovação dos dons do Espírito Santo a todo instante. Temos que clamar: perdoa os meus pecados o tempo todo. Derrama teu Espírito sobre mim. Derrama tua graça sobre a minha vida. Me faz ser cheio da tua sabedoria. Me faz ser cheio do conselho. Me dá essa capacidade da ciência, de entender, de perceber as coisas que estão acontecendo. São sabedorias divinas. Às vezes eu tenho contato com pessoas que estudam muito sobre dons e não entendem nada de dom. E às vezes eu tenho contato com pessoas que estão vivendo lá na maior simplicidade, e quando eu converso com elas eu digo assim: aqui tem dom de ciência. Aqui tem sabedoria de Deus. Aqui tem unção do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Pede o dom de ciência para olhar para o teu negócio. Você já pediu o dom de ciência para olhar para o teu negócio? Você já pediu o dom de ciência para olhar para o trabalho que você faz, para o emprego onde você está? Você pediu para ele: me dá esse dom? Eu preciso ter essa condição, preciso ter essa sabedoria para olhar para isso. Você está pedindo o dom de ciência para olhar para a dificuldade que você está enfrentando, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja de problemas de relacionamentos? Pede! Fala: Espírito, se você está aí e se coloca à minha disposição, me oferecendo conselho, me oferecendo ciência, puxa vida, me ajuda a perceber isso. Me ajuda a ter clareza disso na minha vida. Faz com que eu possa, de fato, colocar em uso na minha vida os dons. Então vamos lá. Primeiro dom, conselho. Segundo dom, ciência. Conselho, saber viver sob a orientação de Deus. Ciência, pedir a Deus que nos dê sabedoria para poder entender as coisas divinas e, principalmente, poder enxergar aquilo que Ele realiza ao nosso redor e Ele se revela, se mostrando presente para cada um de nós. Terceiro dom, dom do entendimento. Olha, quer ver um jeito muito fácil de explicar esse dom? Às vezes eu me encontro com pessoas que dizem assim: nossa, Alcione, você pediu para ler a Bíblia, mas eu não entendi nada. Li isso, li aquilo, mas não consegui entender nada. Eu digo assim para ele: porque faltou uma coisa. Faltou você pedir o dom do entendimento. Dom do entendimento. Ferramenta que Deus dá para você, uma ferramenta dada para você poder entender as coisas, ter clareza das coisas. Isso é um entendimento. Por exemplo, quando for ler a Bíblia, pede o dom do entendimento. De onde veio a unção para se escrever a Bíblia? Veio do Espírito Santo. Se veio do Espírito Santo, nada melhor do que Ele para nos ajudar a ter entendimento. Ele é o próprio autor. Então, o autor habita em nós e nós queremos ler e dizemos: não entendemos nada. Mas espera lá, o autor está em mim. Então pede para o autor: autor, interfere aqui no meu processo mental, interfere aqui no meu modo de raciocínio e ajuda eu a ter esse entendimento, a ter essa clareza da tua palavra. Então, ler a mesma palavra e entender de forma diferente. Você já deve ter visto ou ouvido, né? Quantas vezes você ouviu a mesma palavra e essa mesma palavra foi proclamada de forma diferente? Quantas vezes você já percebeu e teve um entendimento novo dessa palavra? É isso que nós temos que pedir, o entendimento do Espírito Santo. Eu me lembro um dia que eu fiquei imensamente feliz, porque eu sempre lia a palavra de Deus e eu lia lá, quando Jesus dizia: Pai, em tuas mãos eu entrego meus espírito, porque tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. E eu li aquilo e falava assim: mas consumação, sabe que é a consumação do barzinho lá, né? Que você paga uma consumação, aquele negócio eu não conseguia. Eu falava: me ajuda, eu preciso entender o que quer dizer isso. E aí eu tive acesso à etimologia da palavra consumar. E a etimologia da palavra consumar é algo maravilhoso. Significa consumar, levar alguma coisa à perfeição. Falei: gente,
Olha que entendimento que o Espírito dá. Jesus não disse todas as coisas acabaram. Jesus não disse com a minha morte tudo se encerrou. Ele disse que ele levou todas as coisas à perfeição. Isso é grandioso. E ele está dizendo, aí coloquei vocês no mundo para viver no mundo, mas eu coloquei o meu Espírito em vocês com os seus dons para ajudá-los a viver de maneira nova. Mas vocês precisam pedir para que ele dê para vocês entendimento. Clamem a ele. Esses dias nas minhas orações, eu fiquei muito encantado com o entendimento que o Espírito Santo me deu. Eu percebi uma pessoa do meu convívio com uma agressividade. Aí eu pensei assim, bom, acho que uma das formas de você resolver a agressividade é senta aqui que eu vou te dar um sabão e você vai acalmar com essa agressividade. E eu falava, mas Espírito Santo, dá entendimento para mim poder olhar para essa realidade. Me deixa entender essa realidade. Aí era como se ele falasse assim no meu coração, não fale nada. Não fale nada. Falar nada é a melhor coisa. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Não estou entendendo porque não falar nada. Aí ele me deu uma palavra assim, não é contra homens de carne que vocês lutam. Vocês lutam contra um mal espiritual. Então, quando nós miramos na pessoa, nós erramos. Por quê? Porque dentro dela está existindo uma briga muito maior, que são os conflitos da carne, os conflitos do espírito, e ainda, tá? E ainda tem algo mais acontecendo dentro desta realidade. O que mais está acontecendo dentro desta realidade? O que está acontecendo é o seguinte. Estão dizendo aqui que o aparelho deu algum problema. Vou desligar isso aqui e vou direto. Diz aí para mim se melhorou. Então tem algo mais dentro dessa realidade que é o quê? Tá? O que é que está acontecendo dentro dessa realidade? Há uma briga espiritual, há uma solução espiritual que precisa ser trabalhada, que precisa ser resolvida. Então, se nós temos o olhar único e exclusivamente para a pessoa, nós não vamos ter entendimento. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar com algumas realidades que são as realidades que podem ser reveladas para nós no dom do entendimento. Aqui é que está a diferença. Temos que entrar nessa condição, no dom do entendimento. Aí, pergunto para vocês o seguinte: estão pedindo os dons na sua vida? Estão clamando esses dons na sua vida? Para que ele de fato possa colocar você a serviço da sua própria santificação? Então é como se Deus falasse assim: eu sei que vocês têm dificuldade. Eu sei que vocês têm dificuldade. Por isso eu vou dar-lhe o Espírito para ajudá-los nessa jornada que vocês têm aí. Jornada de algum tempo. E falando em jornada, na semana passada eu pensei muito em jornada, né? Meu cunhado, esposa da minha irmã, trabalhou o dia todo, né? Chegou em casa à noite, passou mal e faleceu. 44 anos. Aí o velório é um momento, para mim, maravilhoso da vida, porque você olha para a tua vida. E eu olhava para ele e falava: Espírito Santo, fala para mim, dá entendimento. E eu? É como se ele me dissesse assim: exatamente, a gente não sabe a hora e não sabe o momento. Pode acontecer a qualquer instante. A qualquer instante pode acontecer. Não sabemos o momento, mas vou te dar um entendimento. Entenda que com essa realidade que você está vendo, significa que você precisa crescer. Você precisa estar melhor do que você estava antes. E eu acredito
que uma das melhores coisas que o dom do entendimento faz na vida de um cristão é ensiná-lo a perceber as armadilhas que o mundo faz para ele. Você já percebeu que às vezes a gente cai numas armadilhas? Às vezes você fala alguma coisa e dá uma confusão sem igual. As pessoas distorcem tudo. Então o papel do Espírito Santo também é ajudar você a não falar bobagem. Que a gente não fala que tem gente que dá bom dia a cavalo, né? Esse ditado aqui do interior, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. O Espírito Santo vem dar para você um entendimento e fala assim, cara, cuidado. Não fala muito porque pode ser perigoso. Falar muito pode provocar desentendimentos. Então eu vou ajudar você a perceber as armadilhas que o mal faz para você. Você vai entender como é que ele arma as situações para você. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu já tenho a minha vida guiada pela pessoa do Espírito Santo há mais de 34 anos. E se eu fosse listar para vocês as quantas armadilhas que o Espírito já me livrou, nós íamos precisar de muitas horas aqui para poder falar a respeito disso. Seria muito tempo, mas esse é o papel dele. Por quê? Porque Jesus disse, eu os coloquei no meio de lobos. Vocês estão vivendo no meio de lobos. Nós não podemos ter a falsa ilusão de que todas as pessoas que estão no mundo são boas. Não são. Tem pessoas que não são boas. Elas estão entregues à ação do mal. Não tem como negar isso. Isso é uma realidade. É algo muito notório e real dentro do nosso mundo. Isso é uma verdade. E esse é o papel do Espírito Santo de Deus, nos ajudar nessas condições. Então, eu quero parar por aqui no terceiro dom e quero voltar a falar com vocês na próxima terça-feira do dom da sabedoria. Né? Vamos falar sobre sabedoria, vamos falar dos demais dons, né, para poder ajudá-los nesse processo de caminhada. Vamos falar do temor de Deus, vamos falar de fortaleza e de piedade. E vocês, a quem conhece os dons, percebeu que eu comecei de trás para frente. E eu comecei de trás para frente de propósito, tá? Era isso mesmo que eu queria fazer. Queria começar de trás para frente para aguçar em vocês o desejo de, na próxima terça, a gente culminar com aquilo que é denominado de o primeiro dom, que é o temor de Deus. Então nós vamos falar basicamente de 4 dons na nossa próxima live. Temor de Deus, fortaleza, piedade e sabedoria. Mas, antes de encerrarmos hoje, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude já a viver essa semana clamando pelos dons do Espírito Santo, pedindo conselho, pedindo ciência, pedindo entendimento. Enquanto quando você precisa de uma decisão, peça conselho ao Espírito Santo. Clame a Ele para te ajudar. Porque conselho dos outros a gente já conhece aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Ciência, peça a Deus para que você possa percebê-lo nas coisas da vida, nas coisas do dia a dia. E peça a Ele o entendimento para você poder olhar para a palavra, entender a palavra, viver a palavra. Clame. É mais ou menos assim que eu quero contar para vocês, rapidamente, quando eu voltei para a igreja. Quem conhece um pouco da minha história de conversão, eu procurei Deus por mais de 25 anos e eu procurei em todos os lugares possíveis. Eu fiz de tudo, tá? Eu fui fazer meditação transcendental, eu fui vender pirâmide, andei por tudo quanto é lugares, seitas, né? Procurando Deus. Eu queria encontrar Deus.
E aí o dia que eu tive a minha experiência, quando eu recebi uma nova efusão do Espírito Santo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim: 25 anos vivendo na miséria, e ele estava aqui mesmo, dentro da minha igreja, e eu não sabia. E pode ser que muitos de nós que estamos aqui conectados, muitos que virão assistir esse vídeo durante a semana, também estejam vivendo na pobreza, sem saber que o Senhor dos dons e o Senhor da vida está em nós, está na nossa igreja. Por isso eu quero pedir-lhes para vocês que estão aí em casa, que porventura esteja com as suas esposas, com os seus filhos, ou que esteja com amigos, né, ou um grupo assistindo. Algumas mensagens chegaram aqui, né, de pessoas que estão em grupos. Segura agora na mão do teu esposo, da tua esposa, segura na mão do teu amigo, do teu irmão, e diz assim para o Pai: Pai, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos, envia o teu Espírito Santo sobre nós e renova em nós os teus dons. Principalmente nós te pedimos nessa noite, dom do conselho, dom da ciência, dom do entendimento. Dá-nos a condição de podermos vivenciar o momento atual da humanidade, que é tão difícil, sobre a luz do teu Espírito Santo. Porque foi pelo Espírito Santo que tudo foi criado. Foi pelo Espírito Santo que tudo foi feito. Pelo Verbo, pela palavra de Deus, que é o seu Santo Espírito. E tudo isso, ó Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Te pedimos também por aqueles que estão assistindo essa live, que estão doentes, que tem pessoas da família doente, que Deus possa abençoar e abrir todos os caminhos para a cura. Seja uma cura de milagre, seja uma cura de unção para os médicos que vão cuidar. Eu te peço também por todos aqueles que passam necessidades, sejam necessidades físicas, sejam necessidades espirituais, para que sejam abençoados. Abençoe a todos. Entregue tudo aquilo que você tem. Eu estou vendo aqui, alguém comentou de medo, né? Pede para o Espírito Santo entrar no teu medo. Vamos usar uma linguagem bem coloquial. Ele é o cara, tá? Pede para ele entrar aí. Pede para ele entrar e tomar conta disso. Isso é dele. Tá? Isso é dele. Ele toma conta, ele te criou, ele te conhece, ele sabe como você é. Fala para ele, entra aqui na minha mente, entra no meu coração, eu estou aberto para você. E coloca os teus dons em mim, para que eu possa ter aqui uma vida de conselho, uma vida de ciência e uma vida de entendimento. Coloca isso em mim. Coloca isso também no coração das pessoas, Pai, que tem medo do amanhã, que tem medo da falta de dinheiro, que tem medo de não ter recurso com amanhã, pensando que algo vai faltar. Cuida deles, recebe eles no teu coração. E eu alerto vocês, tá? Isso é um desafio, é um crescimento. Não pense vocês que eu que estou do lado de cá, não. Sou o perfeito em viver esses dons. Luto com eles todos os dias e todas as horas. Hoje eu estava falando com o meu técnico aqui, né? Quem é de Ribeirão Claro conhece, o Icão, dizendo assim, cara, esse computador aqui vai pirar, o negócio, a ventoinha aqui está batendo a 1000, né? Aí você vai ter que comprar outro. Falei, mas rapaz, mas o dólar é caro do jeito que tá, né? Falei, então, né? Aí depois eu comecei a live e pensei assim comigo, então, né? Alcione, aprenda a confiar em Deus, cara. O dólar tá alto, mas ele vai te pagar, ele vai fazer o que for preciso, porque ele é teu pai. E o teu pai precisa falar com essa galera toda. Então, gente,
É experiência, é vida. Eu vivo isso todo instante também. Né? Nós que somos pregadores, nós não somos os seres maravilhosos, perfeitos, não. Não é isso, não. Nós só nos colocamos a serviço de Deus, dizendo, Pai, usa. O Senhor precisa de uma boca para gritar com esse povo, usa-nos. Mas na mesma hora que Ele está nos usando, Ele está dizendo assim para nós, se arruma também, cara, tá? Bota fé aqui no meu conselho, bota fé aqui na minha ciência, tá? Bota fé aqui no meu entendimento. Nós somos todos iguais. Vivemos as lutas do dia a dia. Mas quando nós formos falar a respeito, né, de carismas, aí vocês vão entender um pouco mais por que Deus pega um que não entendia nada da vida e dá para ele um carisma de falar e de se comunicar. É coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. A gente nunca deve se orgulhar dessas realidades, tá? Não sei se foi bom para vocês, mas eu estou sentindo que para mim é uma noite maravilhosa. Muito feliz em poder estar aqui com vocês, tá? Muito feliz em partilhar com vocês esse momento, tá? Que Deus possa nos abençoar com todas as sortes de bênçãos e graças espirituais. E aí nós nos vemos na próxima terça para podermos fechar mais 4 dons e daí as nossas lives seguintes nós vamos falar a respeito de carismas. Então que Deus os abençoe, derrame sobre vocês muita paz, muita serenidade. Fiquem todos com Deus.